Oi amores, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo pro meu canal. Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como prometido para vocês no último vídeo, eu iria explicar tudo o que está acontecendo e tantas mudanças que aconteceram na minha vida desde o penúltimo vídeo que foi postado aqui no canal e que eu simplesmente sumi. Bem, em primeiro lugar, pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês, assim, por ter sumido, né? Quem me segue lá no Instagram, inclusive se você não me segue, já vai lá me seguir, tá? Começou a perceber algumas mudanças. Então, muita gente mandava mensagem. Nossa, que lugar é esse diferente que você tá? Como vocês podem perceber, eu estou num lugar diferente, já vou explicar pra vocês. E muita gente também perguntando assim, você não foi trabalhar hoje? Porque eu aparecia de manhã, né, na rua, em outros lugares, falando, dando bom dia, falando alguma coisa. Ah, você não foi trabalhar hoje? Você não tá mais trabalhando? O que que tá acontecendo? E pra todo mundo eu respondia, calma, calma, eu vou explicar tudo. Mas, gente, foi tanta correria que eu só consegui, assim, parar para conversar melhor agora, né? Então, postei o último vídeo das compras do mês, vocês já perceberam que eu mudei de casa. Inclusive, esse lugarzinho que eu tô agora, apesar de tudo branco aqui atrás, vai ser o meu estúdio, né? Vai ser o meu estúdio de gravação barra lugar de estudos também, né? Vai ser o lugar que eu vou gravar para vocês. Quando forem vídeos assim, mais de sentar e conversar, vai ser o lugar que eu vou estudar, enfim. Mas sem enrolação, vamos começar a explicar tudo o que aconteceu esses últimos dias? Bom, pessoal, como vocês viram na capa desse vídeo, eu pedi demissão da fábrica. Sim, gente, eu não estou trabalhando mais na fábrica, eu já estou em um novo emprego, e esse novo emprego eu só vou contar para vocês aí nos próximos vídeos, para não ficar dois assuntos misturados, então eu vou falando uma coisa de cada vez, tá? Nesse vídeo de hoje, eu vou contar para vocês por que eu decidi pedir demissão da fábrica, como foi o meu processo de saída da fábrica. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a nova etapa da minha vida, que foi o principal motivo por eu ter pedido demissão da fábrica. Aí no outro vídeo, eu mostro o apartamento novo, faço um tour pelo apartamento e assim sucessivamente. E lá no próximo eu conto sobre o novo emprego. Vamos combinar assim, para não ficar muita coisa misturada, né? E hoje eu tô testando aqui esse microfone, eu espero que o áudio fique bom para vocês. Então vamos lá, gente. Como vocês sabem, desde quando eu cheguei aqui em Joinville, em fevereiro de 2024, o meu primeiro emprego de cara foi na fábrica. Quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu combinei, né, com meu marido que o primeiro que encontrasse emprego, o outro ia procurar um emprego no horário oposto. E o meu marido conseguiu emprego nas primeiras horas que ele chegou em Joinville, literalmente nas primeiras horas. Então, o emprego do meu marido trabalha à noite, então eu precisaria conseguir um emprego de manhã, porque o meu marido, apesar de trabalhar à noite, mas ele sai de casa, tá de tarde ainda, então eu teria que conseguir um emprego de manhã, porque nós temos um filho e nós não temos rede de apoio, a gente não tem quem cuide dele, ele é uma criança, né? Ele precisa dos pais cuidando dele. E aí, nessa, foi quando eu consegui o meu emprego na fábrica. E assim, gente, o que eu tenho para falar para vocês em relação à fábrica é que o meu trabalho na fábrica, ele foi maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar da fábrica. É um trabalho cansativo? É um trabalho muito cansativo. É um trabalho braçal. Não é um trabalho que você usa a mente, não é um trabalho que você usa a comunicação. É literalmente um trabalho braçal. Você está vendendo a sua força de trabalho, né? E quando eu entrei na fábrica, eu entrei ali num setor bem ruinzinho, bem difícil, bem puxado para trabalhar, que era lixando peça de caminhão, mas com o passar do tempo eu fui crescendo lá dentro. Então assim, em relação ao meu trabalho na fábrica, eu não tenho do que reclamar. Ao meu salário, também não tenho do que reclamar. Foi realmente um trabalho bom para mim até dezembro de 2024. E o que foi que aconteceu em dezembro de 2024? Bem, quando eu cheguei aqui em Joinville, eu meio que tracei um roteiro, né, de como eu queria que as coisas acontecessem. Não necessariamente as coisas saem do jeito que a gente quer. Eu acho que quando você tem um caminho, uma direção, e você se propõe a cumprir aqueles objetivos, a sua vida vai se tornando mais prática, você gasta menos energia em pensar no o que é que você deve fazer, e as possibilidades de você se desviar dos seus objetivos, ou de você, de repente, se acomodar, elas são menores quando você traça esses objetivos. Então, quais foram os objetivos que eu tracei quando eu cheguei aqui em Joinville?
eu falei pro meu marido, né, depois de um ano eu vou tentar me recolocar no mercado de trabalho, na minha área, e quero voltar para a faculdade. Lá no Pernambuco, gente, eu fazia faculdade de Direito, então faltava bem pouquinho para me terminar minha faculdade, né? E aí eu falei para ele, eu quero voltar para minha faculdade, porque para mim não faz sentido ter saído de tão longe, né? Ter abandonado não, né, gente? Abandonar é uma palavra muito forte, mas assim, ter deixado para trás, me distanciado da minha família, dos meus amigos, da minha cultura, para chegar aqui e só trabalhar para pagar conta. Então, assim, gente, eu não tô sendo ingrata, tá? A vida aqui realmente tem sido muito melhor do que a vida que nós tínhamos lá no Pernambuco. Mas proporcionalmente falando, a gente estava fazendo aqui basicamente o que nós estávamos fazendo lá, que era trabalhar o mês inteiro e pagar contas. E os meus sonhos, os meus objetivos de vida continuavam pausados. Então, foi chegando ali novembro, dezembro, final de ano a gente começa a recapitular a nossa vida, pensar, cara, o que foi que eu fiz esse ano? O que foi que eu cresci? O que foi que eu evoluí esse ano? E eu vi que a nossa vida tinha melhorado consideravelmente, né? Assim, a qualidade de vida estava muito melhor do que a que nós tínhamos em 2023. Porém, eu não tinha evoluído como pessoa, eu não tinha crescido, eu não tinha me desenvolvido em nada. Eu só estava trabalhando e pagando contas. E aí, gente, quando eu voltei ao meu caderninho, né, ali aos meus planos que eu havia traçado lá no comecinho do ano, e eu vi o que eu tinha escrito. E aí eu pensei, essa é a minha hora. E aí foi quando começou a surgir, né, a coragem, a vontade de dizer, tá, eu tenho que sair. E eu vou falar pra vocês, não foi fácil tomar essa decisão, porque quando a gente tá ganhando bem, aquilo ali se torna a nossa zona de conforto. Mas eu não estava, não vou dizer pra vocês assim, não estava feliz, porque era um ambiente legal, eu tinha meus amigos lá, né, trabalhava tranquila, era cansativo, mas eu chegava em casa, eu conseguia descansar, mas a minha vida tinha se tornado aquilo. Acordar às 4 da manhã, ir para a fábrica, né? Eu entrava de 5 horas lá, trabalhar até 2h18, chegava em casa, tomava um banho, dormia a tarde inteira, porque eu chegava podre de cansada, então eu dormia a tarde inteira. Ali por volta das 5 horas eu acordava, ia buscar meu filho na escola, ia fazer os afazeres de casa mesmo, limpar a casa, fazer janta, fazer tarefa de casa com meu filho, aí pegava o celular, gravava uns stories para o Instagram, jantava, tomava banho e dormia. Então a minha vida se tornou aquilo ali. E aquilo não era o que eu me propus a fazer quando eu saí para melhorar de vida, né? Porque eu acho que cada pessoa tem uma visão do que é melhorar de vida. Para mim, melhorar de vida não é necessariamente ganhar mais, mas é evoluir como pessoa. Mas na minha cabeça, para valer a pena eu ter vindo para cá, eu preciso conquistar coisas importantes. Quais são essas coisas? Conseguir o meu diploma de nível superior, porque se eu me formar, eu serei uma profissional, eu terei uma profissão. E essa profissão, ela vai me dar chances de crescer aqui em Santa Catarina, lá no Pernambuco, aonde eu quiser ir, eu vou ter uma profissão. Então isso vai fazer diferença na minha vida. E aí foi quando eu bati o martelo, aqui dentro da minha cabeça eu decidi que eu iria sair da fábrica. E foi a partir daquele momento que as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, digamos assim, para mim. Porque, gente, se eu tivesse vindo gravar esse vídeo para vocês há um mês atrás, provavelmente esse vídeo seria completamente diferente. Eu estava muito magoada, muito decepcionada, e provavelmente eu ia falar coisas aqui para vocês que talvez depois eu me arrependesse de falar. Então foi bom. Eu acredito que até foi um agir de Deus, assim, eu estar tão ocupada, tão atribulada, tanta correria, para dar tempo de eu organizar as coisas na minha cabeça e poder vir conversar com vocês. Porque a partir do momento que eu decidi que eu iria sair da fábrica, a primeira coisa que eu tentei, como qualquer pessoa tentaria, foi fazer um acordo para tentar sair, receber ali um dinheirinho a mais, para que eu pudesse ter esse momento de reestruturação da minha vida com mais calma, com mais, né, um dinheirinho para me organizar, investir nos meus estudos, enfim, não recomeçar, não reestruturar a minha vida com tanta ansiedade, porque eu vou falar para vocês, o que eu passei de crise de ansiedade esses dias, vocês não fazem ideia. Não foi fácil, tá? Então eu vou resumir para vocês essa partezinha, que foi uma parte bem chata, e vou tentar ser o mais imparcial possível,
para que vocês não digam assim, ai, tá cuspindo no prato que comeu, ai, tá falando mal, ai, é ingrata, é mal agradecida. Não tem nada a ver, tá, gente? Nada a ver isso. Mas o que aconteceu foi que eu cheguei, não vou citar nomes aqui, né, que eu não quero ser processada, mas eu cheguei até a minha superior imediata e expressei para ela o desejo de sair da fábrica e pedi para ela, conversei se não teria a possibilidade de eu ser demitida, né? E o que aconteceu, gente, aqui é o resumo do resumo do resumo. O que aconteceu basicamente foi que as pessoas, tanto a minha superior imediata quanto os superiores dela, as pessoas que estão envolvidas no processo de demissão ali dentro da fábrica, elas começaram a dizer, né, que sim, que eu expliquei os meus planos, que eu queria voltar a estudar, que para mim era muito importante, que já tinha chegado o momento que eu precisava reestruturar minha vida aqui na cidade. E as pessoas no começo ali se dispuseram a me ajudar e falaram, né? Falaram, olha, a gente vai te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou falar com o Cicrano, vou falar com o Beltrano. E o tempo foi passando, isso começou em dezembro do ano passado, tá? O tempo foi passando, foi passando, foi passando, e eu fui percebendo, sabe, que as pessoas estavam me enrolando. E conforme eu falava com outro e com outro, ah, mas fulano falou com você? Não tô sabendo de nada. Eu fui percebendo que as pessoas estavam mentindo para mim. Essa é a palavra e não tem outra palavra. As pessoas estavam mentindo. Para quê? Com qual propósito? Não sei. Elas estavam, ah, mas eu falei com fulano e não tinha falado nada. E assim, gente, uma coisa que é muito louco aqui é a questão da cultura, tá? A gente acha que a maior dificuldade que nós vamos enfrentar em um novo lugar, em uma nova cidade, é financeira, é conseguir uma casa para alugar. Não é, gente. Definitivamente não é. Porque emprego aqui, principalmente em fábrica, é muito fácil de conseguir, né? Casa, tem dificuldade? Tem. Mas se você tiver um dinheirinho, se você chegar com uma reserva financeira boa, você consegue. Não é impossível. Mas a maior dificuldade, isso eu posso falar para vocês porque eu converso com muita gente todos os dias. A maior dificuldade é a questão da cultura, é a forma como as pessoas se comportam. Você está acostumado a uma forma de viver e você vem para outra forma completamente diferente. Então, no Nordeste, no meu estado, nos estados ali do Nordeste, a gente tem uma cultura muito forte da palavra. Para o nordestino, a palavra é uma questão de honra. Então, se eu te dar a minha palavra, que eu vou fazer determinada coisa, e eu não cumprir, ou eu mentir para você, aquilo ali é uma forma de desonra. É uma forma de você se sentir envergonhado, porque você deu a sua palavra que você faria determinada coisa e você não cumpriu. E o que eu percebi aqui, eu não vou generalizar, dizer que é uma cultura do lugar, porque foi uma experiência isolada. Então, por enquanto, eu vou me reter ao ambiente do meu trabalho e às pessoas, aos superiores com quem eu convivi, que foram pessoas que me deram as suas palavras e simplesmente me enrolaram por meses. E quando eu percebi que as pessoas estavam mentindo para mim, que elas só estavam me enrolando, eu fiquei muito triste e muito decepcionada. Porque, gente, eu descobri uma coisa nesse processo todo, foi que eu consigo lidar muito melhor com um não do que com um talvez. Ou seja, eu preferia que desde o começo as pessoas tivessem simplesmente me negado do que as pessoas tivessem prometido que ia tentar uma coisa que na verdade nunca foi tentada. Vocês estão conseguindo entender, né? E aí eu fiquei triste, muito decepcionada, e eu comecei a orar, porque a gente é tão limitado que às vezes a gente traça um caminho e a gente acha que as coisas só podem acontecer se forem por aquele caminho, que se não acontecer aquilo ali, nada vai dar certo. Mas Deus, ele sempre surpreende a gente, e ele me surpreendeu. E vocês vão entender no final dessa história. E nisso, já no ano passado, a empresa mudou de CEO, e esse cara, ele tinha uma forma diferente de trabalhar. Ele descia no chão de fábrica, ele conversava com as pessoas, ele pedia a opinião dos operários sobre o que você acha que deve melhorar. E um belo dia, ele passou por mim, né, parou e conversou comigo, e ele pediu minha opinião, o que você acha que poderia ser feito para melhorar e tal. E eu falei para ele que eu acho que uma das coisas que poderiam ser feitas na fábrica é que a fábrica poderia dar bolsas de estudo para os trabalhadores.
E ele ficou um pouco surpreso com a minha opinião. Porque até então, as pessoas estavam pedindo para ele para melhorar a comida do refeitório, para aumentar o vale alimentação, para aumentar o salário, vários tipos de coisa, mas ninguém tinha falado com ele sobre estudos, sobre bolsa de estudos, sobre estudar, sobre crescer, sobre se desenvolver. E ele olhou para mim assim, ele ficou bem impressionado, né? E ele começou a conversar comigo e ele falou: "Você estuda?" E eu expliquei para ele, né, que a minha faculdade estava trancada, que eu tinha vontade de voltar a estudar. Ele pegou meu nome, falou que ia ver. Depois outra pessoa, provavelmente ele foi lá, né, e viu isso, e outra pessoa veio falar comigo, né, perguntou: "Ah, você que é Cibele e tal?" Eu falei: "Sim, sou eu." E a pessoa me explicou que a fábrica, ela não dava bolsa de estudos, mas poderiam se tentar através do sindicato, né, que poderia ter um desconto ali para quem fizesse faculdade na área da indústria. Só que a minha faculdade não é na área da indústria, né? É direito, e a fábrica nem tem setor jurídico. O setor jurídico da fábrica é terceirizado. Então, por esse motivo, não teriam como me ajudar. E eu falei: "Não, tudo bem, né? Mas pelo menos eu tentei." Ele me deu a palavra dele, ele realmente foi atrás, mas não tinha como. E aí, ok. E após essa oração que eu fiz, né, que eu pedi a Deus: "Senhor, me ajuda de alguma forma e tal." Eu estava lá na fábrica trabalhando e ele passou por mim. E por algum motivo, ele lembrou de mim. E ele falou: "Oi, bom dia, moça, tudo bem?" Eu falei: "Bom dia." E ele falou assim: "E aí, você conseguiu a bolsa de estudos?" Eu falei: "Não consegui." E ele falou: "Mas por quê?" E eu expliquei para ele. Aí ele disse: "Realmente, eu não tinha perguntado para você naquele dia qual era a sua área, né, no que era que você estudava." E aí, eu não sei se eu cheguei a falar aqui no canal, mas provavelmente no Instagram eu falei que bem no começo do ano, assim que eu percebi que as pessoas estavam mentindo para mim, eu cheguei a me matricular na faculdade de Direito à noite. E qual era a minha intenção? Já que eu não consegui ser demitida, que as pessoas estão me enrolando, eu não posso perder tempo, né? Eu não posso perder tempo, porque eu não queria, gente, começar a faculdade só no segundo semestre. Eu queria começar a faculdade esse semestre. Porque eu começando no começo de 2025, eu termino a faculdade em 2030, então vai ficar fechadinho, entendeu? E aí, eu me matriculei na faculdade à noite. E quando eu me matriculei, eu paguei minha inscrição, paguei tudo. E quando eu fui para aula, né, a moça falou para mim que eu não poderia entrar com o meu filho. E eu fiquei, assim, muito decepcionada também, porque na minha faculdade, lá no Pernambuco, tinha muito essa acessibilidade para as mães levarem seus filhos, né? Porque a gente sabe, uma mãe que trabalha o dia inteiro e não tem com quem deixar seu filho, como é que ela vai estudar, né? E nesse caso, eles abriam essa exceção para as mães levarem seus filhos. É tanto que na minha sala tinha duas moças. Uma levava a filhinha dela, que era assim, da idade de Isaac, do meu filho, e a outra era um bebê recém-nascido. Os professores cansaram de segurar o bebezinho dela no colo para ela fazer prova, por exemplo. E eu achava que aqui seria igual, mas não era. Então eu simplesmente não consegui cursar, porque não era permitido entrar com meu filho e eu não tenho com quem deixar meu filho, né? E aí foi naquele momento em que eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu pensei: eu não tenho a possibilidade de estudar à noite, eu vou ter que necessariamente estudar de manhã e não vou conseguir ser demitida da fábrica porque as pessoas estão mentindo para mim, né? Na minha frente elas dizem que vão me ajudar, que vão fazer de tudo para eu realizar o meu sonho, mas por trás elas não estão fazendo nada. E aí eu estava lá e quando ele me perguntou, né, tal, que eu expliquei, ele falou: "Nossa, mas que situação, né?" Eu contei essa história da faculdade para ele e ele falou assim: "O que eu poderia fazer para te ajudar então?" Quando ele falou isso, gente, eu pensei: essa é a minha oportunidade. Ou é agora ou é nunca. E eu falei para ele: "Seu fulano, né, não vou falar o nome dele aqui, a única coisa que o senhor poderia fazer para me ajudar seria me demitir, porque eu usaria esse valor para investir nos meus estudos e ter ali um tempo para reorganizar minha vida." E ele falou: "Você tem certeza do que você quer?" Eu falei: "Tenho." E aí ele disse: "Então tudo bem, nós vamos ver o que nós podemos fazer por você." E ali passaram-se, acho que uma semana, e depois veio outra pessoa que, imagina assim, esse cara que falou comigo, ele é o nível mais alto da fábrica. Ele está no topo da pirâmide. A pessoa que veio falar comigo é uma pessoa que está abaixo dele, então uma pessoa também de nível muito alto. E ela veio falar, me chamou lá no meu setor, na frente de todo mundo,
todo mundo viu, então assim, eu tenho testemunhas de pessoas que viram ele me chamando para conversar comigo e ele falou, olha, o fulano conversou com a gente, você tem certeza do que você quer? É isso mesmo, você quer ser demitida? Eu falei, sim. E ele falou, então, nós vamos fazer o que você pediu. Nós vimos que você é uma boa funcionária, você não falta, você trabalha direitinho, então a gente vai te ajudar a realizar o seu sonho, tá bom? Eu agradeci com os olhos cheios de lágrima, falei para ele, eu não tenho nem como agradecer ao senhor e ao seu fulano, né? Eu não tenho palavras para agradecer, vocês não fazem ideia da importância que essa atitude vai ter na minha vida. E ele falou assim, agradeça estudando e realizando o seu sonho. E ali, gente, eu fiquei num estado de felicidade, de emoção, que eu cheguei a chorar, assim, não na frente dele, né? Mas depois eu fui pro banheiro, eu chorei muito, eu agradeci a Deus, eu fiquei muito feliz. E ele deu a ordem para o superior da minha superior, para então dar entrada no meu processo de demissão. E aí foi quando começou tudo aí por água abaixo. Então, até aí parecia tudo estar indo bem, né? Mas essa pessoa simplesmente se recusou a obedecer a ordem dele, tipo, falou para ele que sim, entendeu a ordem, né? Deu a entender que iria cumprir a ordem, mas foram se passando dias e dias e mais dias. Essa pessoa não obedeceu a ordem e, além disso, digamos assim, o pessoal ali, vou falar em palavras bem simples para vocês entenderem, tá, gente? Na fábrica, tem o chão de fábrica, que é o que a gente chama de peão. Então, tem a galera que trabalha, tem a pessoa que monitora o meu trabalho, tem a pessoa que supervisiona os monitores. Então, toda essa galera é peão, é peãozada. É gente que está ali no mesmo nível que eu. E tem a galera que está lá em cima no mezanino, que já são outros cargos, cargos maiores, de direção, de nível superior, hierárquico, maior do que o nosso, né? Então, o que eu entendi foi que essas duas pessoas que estavam lá em cima, no topo da pirâmide, elas estavam dispostas a me ajudar e elas tinham entendido a importância do meu sonho, quanto é importante para uma pessoa estudar, se formar. Mas a peãozada, galera que está ali embaixo, simplesmente começou a dificultar a minha vida. E aí fizeram da minha vida um verdadeiro inferno, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas o que eu percebi hoje, pensando assim com a cabeça mais fria, né, é que essas pessoas elas começaram a agir de forma a me pressionar a eu mesma pedir demissão. Tipo assim, vamos enrolar, não vamos fazer, não vamos cumprir a ordem que ele deu, mas vamos fazer com que o ambiente dela de trabalho se torne tão difícil a ponto de que ela não aguente mais e peça demissão. E foi literalmente o que aconteceu. Foi literalmente o que aconteceu. Antes disso, eu tive algumas oportunidades de falar mais uma vez com o superior, né, que falou comigo da primeira vez. Não fui atrás dele, diferente do que eles pensam ou do que eles insinuaram, que eu estava indo atrás dele. Eu não estava, gente. E Deus é tão bom que em todas as ocasiões que ele me encontrou e falou comigo, eu tive testemunhas, né? Então eu estava lá no setor trabalhando e ele entrou para fazer outra coisa e me viu. E ele me viu e falou, moça, você ainda está aqui? E eu fiz assim uma cara de... E ele falou assim, mas não já foi dado ordem para demitirem você? O que é que você ainda está fazendo aqui? E eu falei para ele, seu fulano, eu não posso ir lá no RH e me demitir. Eu preciso que os trâmites burocráticos sejam cumpridos e para isso eu dependo de outras pessoas. Ele demonstrou até ficou bem bravo, inclusive, né, porque não obedeceram a ordem dele. E saiu, mandou uma mensagem ali no WhatsApp para alguém para resolver e saiu. Mas, gente, o que acontece? Eu não poderia e nem tinha liberdade para ficar atrás dele, sabe? Para ficar indo atrás dele o tempo todo. Ele é um cara que imagina o tanto de responsabilidade que esse homem tem, né? Então, eu não poderia ficar sufocando ele. Eu tinha que esperar. Enquanto eu esperava, eu até cheguei assim, eu digo me humilhar, porque eu ficava falando ali com a peãozada que trabalhava junto comigo, né? Que monitorava, que supervisionava o meu trabalho, eu ficava falando, e aí, tem alguma novidade? Tem como falar? Tem como ver a que ponto anda? Como é que tá andando? E essas pessoas começaram a me destratar muito, muito mesmo, a dificultar muito o meu ambiente de trabalho, tornar aquilo ali um verdadeiro inferno, sabe, gente? E aí, pra resumir, que esse vídeo já tá ficando muito longo, ai, Deus,
veio então o feriado, né? Feriado de Semana Santa. Ah, gente, e um detalhe que eu queria falar pra vocês. Quando começou essa tensão toda, eu comecei a me sentir mal. E o nosso corpo, ele dá sinais de que a gente não tá mais aguentando aquela situação. Porque eu comecei a ter muito torcicolo. Muito torcicolo. Todo mundo sabe que torcicolo é uma coisa que você tem uma vez ou outra no ano, né? Na vida. Não é uma coisa comum. E eu comecei a ter torcicolo constantemente. Então eu ia dormir normal. Eu acordava com uma dor de cabeça insuportável e o pescoço duro, assim, ó. Sabe? Então isso já era o meu corpo dando sinais de que eu estava muito estressada, de que eu estava num nível de estresse insuportável. E eu comecei a perceber aquilo, né? Que eu estava adoecendo muito. Eu estava com dor de cabeça que não passava por remédio nenhum que eu tomasse. Eu estava com torcicolo, eu estava dormindo mal à noite. Todos os dias quando eu acordava, eu já acordava com vontade de chorar, porque eu sabia que eu tinha que ir trabalhar, que eu tinha que olhar para a cara daquelas pessoas que estavam sendo falsas comigo, mentindo para mim, dificultando o meu trabalho, me acusando de coisas que não tinham nem base para dizer assim, ah, você não está trabalhando bem, você não está fazendo... Porque eu continuava fazendo meu trabalho perfeitamente. Eu só não estava mais com aquele sorriso que eu tenho, né? Que eu sou uma pessoa de sorriso fácil, né? Eu rio para todo mundo, eu dou bom dia para todo mundo, eu abraço todo mundo. Inclusive, fui muito mal interpretada no começo, quando eu entrei na fábrica, por conta disso, porque as pessoas aqui são muito fechadas, muito sérias. Então, eu até me retraí um pouco, né? Mas ainda assim, eu conseguia me destacar por ser uma pessoa muito simpática, muito sorridente, muito alto astral. E eu não estava bem, gente. Não podia se exigir de mim que eu estivesse feliz, rindo, abraçando todo mundo, porque eu não estava bem. Mas o meu trabalho eu nunca deixei de fazer, inclusive com perfeição. Eu sou uma pessoa muito detalhista, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então o meu trabalho sempre foi muito bem feito, né? E aí, várias acusações, me excluindo de fazer hora extra, combinando as coisas escondido de mim. Enfim, gente, muita coisa que... Nesses detalhes eu não quero entrar. Mas, enfim. E ali, quando entrou o feriado, eu fiquei muito feliz que eu ia passar uns dias em casa e não ia precisar ir para a fábrica. Não é por conta do trabalho, não. Por conta de algumas pessoas específicas, né? E ali, durante aqueles dias, eu orei muito. Eu orei muito e eu pedi que Deus me desse respostas, me desse direcionamento para o que eu deveria fazer da minha vida. E ali eu lendo a Bíblia, né, fazendo ali o meu momento de devocional, Deus falou comigo naquele versículo. Eu vou deixar aqui para vocês o versículo que fala que uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. E aí nessa parte eu pensei, cara, eu estou confiando na força das minhas mãos. Eu estou confiando que para que os meus sonhos aconteçam, que para que eu realize os meus sonhos, as coisas só vão acontecer se for na força das minhas mãos, ou seja, se as coisas saírem como eu imaginei que deveriam sair, que eu só vou conseguir voltar a estudar se eu for demitida e receber um seguro-desemprego para me dar segurança. Mas quem é a minha verdadeira segurança? É Deus. Porque quando Deus quer, quando Ele abençoa o seu projeto, o seu plano, as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. E aí eu pensei, cara, é isso. Eu estou confiando no homem. Eu estou colocando a minha vida, as decisões da minha vida na mão de outras pessoas que não estão nem aí para os meus sonhos, não estão nem aí para os meus projetos. Elas estão preocupadas com números, com metas, com elas mesmas e não comigo. Então, eu preciso tomar atitudes de fé, de dar o primeiro passo e Deus vai me abençoar na minha decisão. Quando foi no outro dia, eu entrei em contato com a faculdade, né, com uma consultora, através do WhatsApp, e perguntei se ainda dava tempo de eu entrar na faculdade. E ela falou que sim, né, que eu poderia entrar e fazer algumas provas para recuperar as notas que já tinham sido, de provas e trabalhos que já tinham sido feitos, e dar seguimento ao semestre, mas que ainda dava tempo. Se eu entrasse ainda naquele mês, né, ainda dava tempo de eu estudar no primeiro semestre de 2025. E ali, gente, eu tomei minha atitude de fé e me inscrevi na faculdade, né, me inscrevi de manhã. Inclusive, essa história tem um plot twist que vocês só vão saber no vídeo falando sobre a faculdade. Mas eu me inscrevi, paguei minha inscrição e falei para ela, moça, eu só preciso resolver algumas coisas em relação ao meu trabalho,
mas assim que eu resolver, eu já começo as aulas. Aí ela falou, não, tudo bem, mas você não pode faltar muito, né, porque a partir de agora, você já está matriculado, então as suas faltas já vão ser contabilizadas. E aí eu entendi que agora era hora de tomar a decisão de pedir demissão da fábrica. E aí, gente, logo que terminou o feriado, quando eu sabia que eu tinha que ir trabalhar na fábrica, no outro dia, eu tive novamente uma crise de torcicolo, né? Eu acordei toda travada, gente, era uma dor insuportável, era uma dor de cabeça muito forte aqui na nuca, o pescoço torto e a dor na coluna também, né? Então eu fui ao posto de saúde e até essa ida ao posto de saúde, ela foi preparada por Deus, porque foi lá no posto de saúde onde uma pessoa me indicou, me deu o número do local onde eu iria trabalhar, né? Que foi onde eu fui ali no posto, o médico passou, tomei remédio na veia, tomei injeção, para a coluna também, né? Porque eu falei para ele que minha coluna estava doendo. E peguei o contato ali com aquela pessoa que eu conhecia ali na hora, né? Entrei em contato com essa outra pessoa que foi quem me deu o meu novo emprego. Então, em um dia, em 2 dias, estava praticamente tudo resolvido. Eu estava matriculada na faculdade e eu tinha conseguido um emprego que me permitiria estudar, porque era um horário flexível. E só faltava eu ir na fábrica e pedir demissão. E ali eu fui na fábrica, né? Fui lá na fábrica. É bem tranquilo, gente, foi bem tranquilo, porque a fábrica é muito grande, então são setores, né? O setor do RH não sabe nada do que está acontecendo na sua vida lá na fábrica. Então eu só cheguei e falei que, né, que eu tinha vindo para pedir demissão, e a moça, não, tudo bem, aí pediu para esperar um pouco, preparou os papéis, eu assinei os papéis, vim para casa, tomei banho e já fui trabalhar. E já fui para o meu novo emprego. Então, foi assim, foi muito tranquilo. Deus me surpreendeu também, até financeiramente, porque o valor que eu recebi, gente, ele foi incrivelmente muito maior do que o que eu esperava receber quando eu saísse da fábrica. Para falar a verdade para vocês, assim, o valor que eu recebi era mais ou menos o valor que na minha cabeça eu ia receber se eu fosse demitida. Pensei, ó, se eu for demitida eu vou receber tanto. Foi exatamente o mesmo valor que eu recebi. E eu fiquei impressionada, porque Deus é tão bom. Às vezes a gente está sofrendo por coisas que a gente não tem noção, assim, de como é que elas vão acontecer, e Deus surpreende. Então, a única diferença, né, eu sei que provavelmente, então, se eu fosse demitida, eu teria recebido bem mais do que eu imaginava. Mas o valor que eu estava contando, que eu estava planejando de receber, em ser demitida, eu recebi o mesmo valor que eu me planejei, né, que eu estava planejando, pedindo demissão. Então, nisso ficou igual. A única coisa que mudou, logicamente, é que eu não vou receber seguro-desemprego. Mas, apesar de não receber seguro-desemprego, eu já tinha conseguido o meu emprego novo. Então, eu falei, cara, foi tão simples, foi tão fácil. Por que eu sofri tanto por uma situação? Por que eu me coloquei numa posição de permitir que pessoas que sabiam dos meus sonhos pisarem em mim e me fazerem mal? E às vezes é isso que acontece, a gente se coloca em situações desnecessárias. Só que tudo na nossa vida serve como aprendizado. Tudo serve como aprendizado. E essa situação, para mim, firmou ainda mais o que eu sempre falo para vocês. Mesmo antes de ter pensado em sair da fábrica, mesmo antes de toda essa situação, vocês que me assistem sabem disso, que eu sempre falo para vocês a importância de estudar, a importância de vir, pegar o emprego que vocês conseguirem, principalmente na indústria, porque é muito fácil de conseguir, mas se especializem, estudem, cresçam como pessoas. Porque é um diploma de uma faculdade, de um curso técnico, de uma especialidade que vai fazer com que você cresça nesse lugar. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho isso firmado na minha cabeça, de que estudar é o melhor caminho. Então, para finalizar esse vídeo, esse é o conselho que eu dou para vocês hoje, através da minha história, né? Venham sim, venham com toda garra, mas não se limitem, não se acomodem. Estudem, cresçam, se formem, se especializem e alcem novos voos, subam novos degraus. Literalmente,
encontre o seu lugar ao sol aqui nesse lugar, porque tem sim muitas oportunidades de crescimento e vai depender de você. E o que eu posso falar para vocês é que depois desses meses, aí, esses momentos de estresse, eu estou vivendo, sem dúvidas, a minha melhor fase aqui em Joinville. Eu estou vivendo os sonhos da Cibele de 17 anos, saindo do ensino médio. Eu estou vivendo coisas que Deus está me surpreendendo de uma forma tão maravilhosa que tem dias assim que eu acordo e eu fico, meu Deus, é verdade, sabe? Porque às vezes eu vou dormir e eu penso, não, é um sonho, é só um sonho. Não, aí eu acordo e digo, é verdade. É verdade, eu consegui, sabe? É o sonho da minha vida. Então, se você tem um sonho, lute por ele. Lute. Você vai conseguir. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.